vamos pegar essa última fala do Zé Geraldo, dessa questão que você trouxe, Brito, das urgências, do Getúlio Vargas, do suicídio, da nota, da participação dele numa... como é que você vê? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa dimensão para a gente aqui. Você que viveu a política tão de perto. Embora atrasado quase uma hora, né? Uma boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Né? Dois registros. Muito obrigado para a moça que pediu que o Conde não segurasse no meu pé. É um prazer que ele não faça. Né? Em segundo lugar, eu também não quero saudar a aparição do Giro das 11 num laboratório médico, porque o ano passado, com 3 meses de internação e quase o resto do ano todo acamado, me mantém absolutamente distante, graças a Deus, dos laboratórios médicos. Conde, eu acho que é muito interessante o que a gente debateu aqui hoje, né? E eu acho que a gente sempre precisa, a par dos fatos, a par das ações, a par das iniciativas, tentar dissecar um pouco o conteúdo profundo de cada coisa que a gente menciona aqui. Né? Porque a gente tende a se seduzir muito pela pauta que nos dá, né, a mídia convencional, mesmo que a mídia convencional hoje, né, esteja enfraquecida, esteja muito mais frágil em relação à utilização das redes pela extrema-direita, ela ainda nos pauta o debate. E eu queria chamar para o programa aquela imagem que eu pedi para você inclusive usou na chamada do programa, aquela imagem publicada hoje pela revista The Economist, né, que apresenta um andador com o brasão da presidência dos Estados Unidos, né, quase que declarando, né, que esse é o problema das dificuldades eleitorais que Joe Biden enfrenta. Né? É muito interessante isso. Então, ele é inservível, ele não se presta mais a ser presidente porque é velho, né, porque suas condições físicas de saúde, e já de manhã cedo eu fui alertado por uma amiga que escreveu uma pequena nota na internet, né, lembrando que os Estados Unidos tiveram o período mais difícil da sua história, mais decisivo da sua história, sob a liderança de um homem que há muitos anos andava numa cadeira de rodas ou com aparelhos ortopédicos para conseguir se levantar, que era o presidente Franklin Delano Roosevelt, vítima da paralisia infantil, a poliomielite, que o acometeu já mesmo antes de ser candidato pela primeira vez à presidência dos Estados Unidos. É triste que a nossa mídia faça isso, até porque, além de praticar o pior dos etarismos, ela falseia, ela mente, ela distorce o que é o significado da suposta senilidade do Joe Biden. E a maneira mais rápida e fácil de provar isso é dizer que Donald Trump não chega a ser 3 anos mais novo que Biden. Ele é um homem tão velho quanto Biden, que, diferentemente desse, pode até não apresentar dificuldades tão fortes ao caminhar, né, e possa falar com mais assertividade, com mais desenvoltura, né? Ele é um homem com o mesmo grau de senectude de Joe Biden. E não é isso que está deixando o Biden em dificuldades. Também não é a questão da lucidez do que se fala, mesmo com a voz falhando. Né? É a falta de humanidade daquilo que se fala, e há muito mais nisso no Trump do que no Biden. Eu acho que nós estamos assistindo um dos atos de preconceito mais odiosos. E não falo isso porque concorde com Biden ou admire Biden. Pelo contrário, acho que ele vive as dificuldades da sua própria indefinição. Acho que ele vive a dificuldade da sua própria incoerência. Acho que ele vive as dificuldades da sua falta de capacidade de agir e de compreender o mundo como ele se tornou. Mas não em função da idade, em função do pensamento velho, em função do pensamento obtuso, né, que sempre caracterizou parte da elite norte-americana. Veja, o que Trump apresenta como diferença em matéria de política externa com o Biden? Menos alinhamento internacional com os aliados, exigindo que a OTAN pague as despesas da guerra e que financie ela própria essa maldita guerra da Ucrânia, né? A incapacidade de dialogar com os chineses, a incapacidade de dialogar com os russos,
que Biden vem demonstrando e que Trump, ao contrário, né, por sua própria política isolacionista, teve muito mais facilidade de fazer. O que é, afinal, o defeito do Biden? Eu acho que o defeito do Biden é tudo isso, sobretudo, ele não ter conseguido, não ter tido a capacidade, com todo o poder que tem, como o homem mais poderoso do planeta, de assumir a liderança dos debates contemporâneos, dos debates da transição energética, dos debates da preservação da natureza, do debate sobre o combate às mudanças climáticas. Esse é o defeito do Biden. Não são as suas pernas trôpegas, não são a sua língua enrolada, não é o seu gaguejar. Esse é o problema do... Na verdade, essa expressão é quase um salvo-conduto para o Biden, né? De todas as atrocidades que ele comete. Não é um salvo-conduto para o Biden. Não é um salvo-conduto para o Biden, porque é humilhante para ele, Conde. É humilhante para qualquer homem ser apontado como um incapaz, como um senil. Não traz nenhuma vantagem para o Biden. Ao contrário, né? Traz que esses marqueteiros, desculpa, sem querer te interromper. Não são os marqueteiros. Esses marqueteiros, os marqueteiros lavram quando o solo é fértil. Quando o solo não é fértil, eles não lavram. Isso faz parte de um pensamento moderno de que tudo que é velho é obsoleto, de que tudo que é jovem é positivo, de que tudo que é ponderado é ruim, de que tudo que é proclamativo é bom. Não. Nesse aspecto, não é o marketing que está em questão. E eu acho, inclusive, que a coisa mais inteligente do Biden seria apelar para esse exemplo histórico dos Estados Unidos, embora não vá ter muito sentido, porque 90% dos americanos não têm ideia de quem foi Roosevelt, como 90% dos brasileiros hoje já não têm ideia do que foi Getúlio, embora ambos tenham deixado heranças muito importantes para os seus países. Mas eu acho que isso aí é um sinal dos tempos, é um sinal do nosso emburrecimento como civilização. Conde, historicamente, os velhos sempre foram a referência, sempre foram o ponto de equilíbrio, o pêndulo, o centro de gravidade das sociedades. As pessoas não se tocam quando a gente fala Senado. Isso é uma instituição que vem desde Roma e desde muito antes, porque é o Conselho dos Anciãos. É aquilo que fornece estabilidade às instituições políticas. Nós hoje demonizamos isso. Demonizamos a questão da idade e a transformamos em sinônimo de obsolescência, em lugar de sinônimo de sabedoria, embora essa não seja uma regra geral, porque, como já dizia o velho Ulisses, há muita gente que fica velho e que fica velhaca. Eu estou comovido aqui com essa defesa afetuosa, apaixonada do Joe Biden, Fernando Brito. Não é uma defesa do Joe Biden. Veja, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Não é apenas o Joe Biden. Não é a questão do Joe Biden. É a questão da falta de definições políticas. Nós estamos falando agora há pouco com o professor desse episódio da morte do Getúlio, que era até muito mais novo, embora todos se referissem a ele como velho, né? Ele era muito mais novo. 60 e poucos, né? 70. 70 anos. 70, 71. Ele é de 1893. Então, em 54, ele tinha 50... exatamente. Ele tinha 70 e poucos anos. Mas o que eu queria ressaltar é que é a falência da reflexão como instrumento de julgamento das políticas. Nós estamos desqualificando o Biden não pelo que ele merece ser desqualificado, mas porque ele tem... Mas você... Então vamos... Tudo bem, é o reflexo de um tempo, estou entendendo a sua reflexão, importante, mas pense no eleitor estadunidense que gosta... Por que você abaixou tanto a câmera assim? Fica aí, eu estou acertando aqui, estou acertando. Você está fazendo... olhando um candidato à presidência da República que vai supostamente comandar o país nos próximos 4 anos, sem conseguir completar uma frase corretamente, com sérias dificuldades. Não é direito desse eleitor pedir uma nova candidatura, né?
no lugar disso? Como é que você vê nesse sentido pragmático mesmo? Mas é o eleitor que está pedindo isso. Eu vi aquela pesquisa, mas eu tenho a impressão de que é o sistema, de que é a mídia. Porque essas discussões travadas sobre a ótica da mídia, Conde, elas nos enganam muito. Claro. Então, nós temos uma política de juros extorsiva, que congela o país, que impede investimentos, que impede a arrancada para um novo surto de desenvolvimento, que dá ao Brasil o título de país com mais altas taxas de juros reais, isto é, juros públicos menos a inflação, do mundo, e disparado. E a culpa pelas dificuldades econômicas que daí advém é do presidente que protesta contra os juros? Porque está interferindo com o mercado? Bom, você já está vindo para o Brasil agora, né? Também é um papo. Claro. É só a gente pensar nisso. A mídia nos conduz, mesmo inscientemente, mesmo a nós que nos julgamos cabeça feita, nós frequentemente somos conduzidos por isso. Sem dúvida. Então, veja, o que está acontecendo nos Estados Unidos guarda certas semelhanças. Logo após o debate dos candidatos presidenciais, a mídia decretou a morte do Biden. Agora, você não vê uma chance de esse fato permitir frear a sequência do fascismo no mundo na pessoa do senhor Donald Trump? Quer dizer, apareceu agora a possibilidade da Michelle Obama ser candidata no lugar do Biden, e a pesquisa da Reuters diz que ela dá uma surra no Trump de 11 pontos de diferença, coisa que o Biden não está conseguindo fazer. Eu gostaria que ela desse uma surra no Trump de outra de tamanco. Mas eu descreio desses milagres. Eu descreio desses milagres. Eu não acho que uma substituição vá ser, por si só, ela pode acontecer e pode ser bem sucedida, mas por si só ela não é a chave para a vitória dos democratas. O problema é a anulação das definições políticas, das vontades políticas. Tá bom, estou entendendo. Muito bom. O problema é esse. Com Biden, com Kamala Harris, com Michelle Obama, com aquele governador da Califórnia, que eu me esqueci o nome, é isso que faz a diferença. Olha, Obama não era ninguém politicamente e ainda enfrentava o brabíssimo racismo nos Estados Unidos, e ganhou aquelas eleições do George Bush porque prometeu a paz, porque prometeu o fim das guerras, embora tenha praticado uma política bem diferente, mas porque galvanizou a vontade mundial do fim daqueles absurdos de Afeganistão e Iraque, daquele morticínio promovido na administração Bush. Não foi por outra razão. Não foi porque falava bem. Não foi porque era simpático. Não foi porque tinha uma mulher bonita e com presença, como a Michelle, não, que não se perca pelo nome. Foi por outra coisa. Foi por simbolizar coisas, simbolizar a afirmação do povo negro nos Estados Unidos. É isso que está faltando ao Biden. É essa postura política. Qual é o significado? É preciso, ao apresentar um candidato, mostrar para que serve esse candidato. O que significa eleger o candidato. E é uma lição boa também para o Brasil que se prepare para esse debate. Eu estou entendendo o seu ponto. Quer dizer, você está achando irrelevante se é o Biden, se é o Trump, o que vai dar nas eleições americanas. Você está falando de um processo histórico que nos privou dos projetos políticos. Que é uma coisa, Conde, que vem sendo adiada há muito tempo. É bom lembrar, por exemplo, que nós tivemos quase vitoriosa, um episódio ali de confusão, inclusive na contagem dos votos, quase vitoriosa, a eleição do Al Gore, com uma preocupação climática e ambiental que é dominante hoje, mas que naquela época era um discurso, um debate marginal. Então, os Estados Unidos estão perdendo há mais de 20 anos a capacidade de se reciclarem e, de fato, exercerem a liderança do mundo, como eles se orgulham tanto de dizer que fazem.
Porque é impossível. Brito, você está enigmático hoje também, viu? O que aconteceu com o que você está aprontando aí? Infelizmente. Você tá aprontando, cortou o cabelo, fez a barba, foi no veterinário, tomou vacina. Você está aprontando alguma coisa, cara? Hã? Estou enganado? Não. Tadinho. Ele explica. Eu tenho alguma coisa, Conde, é sublimado. Sabe o que é sublimado? Sim. Fisicamente, do ponto de vista físico. Sim, sublimação. Sublimação. Grande objetivo. Mudança de uma propriedade do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essa é a definição em física de sublimação. É física, é. Pois é. Como a naftalina, que era uma bolinha que a gente colocava no armário para tirar o cheiro das coisas, faz isso, sublima. Eu, como estou com a idade da naftalina, estou procurando me sublimar, pelo menos. Sublimante, Fernando Brito. Então, vamos para o bate-papo, porque eu quero ouvir você um pouquinho sobre as notícias pesadas aqui do Brasil. Vamos lá, pegar o comentário do Hussein Brasil. Falata o confronto forte ao fascismo. Oi? Falta. Tá certo. Mas eu tenho que ir com calma aqui, né? Confronto forte ao fascismo e ao sionismo. Ele diz, resposta do Hezbollah, atingiu mais de 200 alvos. Lúcia Guedes, o Conde parece um padre. Grandes jornalistas são os progressistas. Parabéns. Tá bom, pareço um padre. Pareço o padre Kelmo, né? Você vai me praticar bullying também agora aqui, né? João Medeiros, a diocese de Caicó está sem bispo. Vou chamar o Conde. Beleza, vou. Pode chamar que eu vou. Ana Gomes, máxima admiração, professor José Geraldo e Fernando Brito. Maravilhosos. Ana Gomes, chama o Conde João Medeiros para ser bispo lá em Caicó. Leonardo Bettinelli, Conde, você é excelente conhecendo o Brito agora, no bullying. Hussein Brasil, fora genocídio, Joe. Falemos de Jill Stein. Fernando Bai, é a mídia de todo espectro. E o Hussein, dólar cai novamente para 4. Dólar caiu de novo! De novo! Meu Deus, não pode cair tanto assim. Elizabeth Belize, nenhum presidente americano governa para o povo. Os lobbies mandam na política americana. E Obama também foi um carniceiro. Obrigado, Elizabeth Belize. Eu quero falar do dólar, então. Essa história toda de ontem, Brito, do Lula ter recuado, dito que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e ter passado 2 semanas, basicamente a última semana, cascando pau em cima do Campos Neto. Como é que você viu esse processo todo aí? Será que é estratégia de comunicação do Lula? O Conde, o Brecht escreveu uma peça chamada Galileu Galilei. E nessa peça há uma cena em que o Galileu, físico, astrônomo, é chamado pela Inquisição a um tribunal de fé e é forçado ali a abjurar a sua afirmação considerada herege, de que a Terra não era o centro do universo e que não estava fixa no espaço. E na peça o Galileu faz a abjuração para salvar a própria vida, e, no entanto, ao sair do tribunal, ele sussurra a quem caminha ao seu lado de que a Terra é fixa no espaço, é o centro do universo e fixa no espaço. E a frase, em italiano, eppur si muove, entretanto se move. Eu acho que esse caso do Lula é bem calçado no paralelo com essa cena do Galileu Galilei. O Lula fez a abjuração que o mercado, que é um tribunal da Inquisição moderno, dele exigia. Mas não deixa de sussurrar sempre que pode, em qualquer lugar que pode, que eppur se move, que, entretanto, não é necessário seguir as suas regras. É esse o nosso dilema. Eu já lembrei outro dia aqui, o Brizola comparando essa questão do mercado à síndrome de Estocolmo, que é baseada naquele episódio em que uma moça que foi sequestrada na capital da Suécia se apaixonou e aderiu ao grupo que a tinha sequestrado. O Brasil é assim.
Nós estamos com o nosso desenvolvimento, com a nossa felicidade, com a saciedade do nosso povo, com a alimentação das nossas crianças, todas elas submetidas ao tacão do mercado financeiro. No entanto, louvamos o mercado financeiro e vemos nele a perfeição que ele jamais teve, porque ele é apenas dinheiro. Dinheiro que, na expressão quase santa do Papa Francisco, é o esterco do diabo. Acho que o Lula praticou o contrário, a hipocrisia que a virtude tem que prestar ao vício, ao dizer que o Brasil não vai abandonar a responsabilidade fiscal, que o arcabouço fiscal vai ser respeitado. É claro que todas essas regras precisam ser respeitadas, mas elas precisam ser respeitadas não como dogma, não como se estivessem acima da lei maior que existe, que é a felicidade, a alimentação, a vida, a moradia do nosso próprio povo. Eu estou buscando aqui a cotação do dólar, que o pessoal está dizendo aqui que o dólar está despencando. Estava de manhã 5,49. Deixa eu cortar aqui na tela, só para a gente ver. Olha, está um pouquinho mais baixo agora. Essa curva, né? Ele está dando uma recuperadinha aqui, mas olha só, ele começou a 5,56, que foi onde ele caiu ontem, e agora ele já caiu, está em 5,48. Já caiu para... Se você ampliar esse gráfico aí, você vai ver, se você botar o dia anterior, que ele estava mais alto ainda. Ele já começou a cair ontem. Sim, não. Ontem ele caiu muito. Eu mostrei aqui ontem. Eu não sei se eu consigo retroceder aqui. Bota em 6 dias, você vai ver. Bota em 6 dias. Lá em cima, na linha de comando superior, onde está aquele azulzinho, passa para o lado, que é 5 dias. 5 dias? É o da semana. Aqui, olha. Pronto. Desceu a escadinha, né? Puf, aqui. É isso. Olha só, olha que interessante, ó. É interessante, vamos pegar um mês aqui. Não, um mês não dá, 5 dias é melhor. O Lula começou a falar, segundo a imprensa, né, do dólar aqui, do Campos Neto. Aí o dólar disparou, foi de 5,50 para 5,60. Aí, mais um pouquinho, disparou de novo, subiu, atingiu o pico. E aí, depois da reunião, né, do que o Lula teve com a Haddad e tudo mais, começou a cair e está voltando aqui a um patamar, aspas, normal. Mas eu queria que você comentasse. Você quer falar? Fala, por favor. Não, pode completar. Do comportamento, do discurso, você falou, do Lula, por se move, ele é por se move, né? Em italiano, eu não sei como é que se pronuncia. M-U-O-V-E. Por se move. Mas essas críticas que foram lançadas ao presidente Lula, de que ele estava exagerando, inclusive o próprio Haddad, segundo bastidores, pediu para ele, falou, olha, ele fez uma reunião na casa do Fernando Henrique Cardoso ontem, para calibrar, digamos assim, o discurso com relação ao dólar e tudo mais. E nós estamos, vamos lembrar também, nos plenos 30 anos do real, que também evocam uma série de memórias e lembranças. Muita gente com um gosto amargo de que o Lula recuou e falou algo doce para o mercado, para manter o mercado sob um certo controle. Eu queria te ouvir mais um pouquinho sobre isso. Não precisa ser muito, não. Só um pouquinho, porque também está acabando o nosso tempo. Olha, na capoeira que se jogava no Rio de Janeiro no início do século passado, tinha uma expressão que é assim, não há solta sem negaça. Solta é a cabeçada na capoeira. E a negaça é a ginga de corpo que faz parecer que você vai para lá quando você vem para cá, ou vem para cá quando você vai para lá. Mandinga. Não. Né? Negaça mesmo. É você fazer um movimento que não corresponde à verdade do movimento que você vai fazer. O Lula está fazendo isso. O Lula precisa fazer isso. O Lula precisa governar, e só vai governar, e com grande dificuldade, dentro das regras democráticas, se ele fizer esses movimentos. Isso é a política. Para usar a frase clássica, é a arte do possível. É a arte do possível. O que não quer dizer que você abandone seus princípios. Eu vou ficar preocupado se o Lula abandonar os princípios dele. Nós acabamos de ver aqui o professor da UNB que nos disse que a universidade está muito feliz com os milhões que recebeu para ampliar suas atividades. Eu vou ficar aborrecido, preocupado, quando o Lula abandonar esses compromissos com a educação. Eu vou ficar preocupado quando o Lula abandonar os benefícios de prestação continuada reajustados de acordo com o salário mínimo. Porque é uma elevação.
Nós estamos falando de benefícios que são pagos a pessoas idosas, a pessoas deficientes física e deficientes mentalmente, às suas famílias, que significam a sua própria sobrevivência. E que não são nada perto de uma variação de 0,25 na taxa de juros. Ao contrário. Bastaria isso para pagar qualquer reajuste que se possa imaginar aos benefícios de prestação continuada. Isso é política. Isso é política. Cobrar purismos só nos traz atrasos. Cobrar que o Lula avance como uma força cega, como um bode com antolhos, para frente dessas forças que são muito maiores que a nossa, que controlam 60% do Congresso, 70%, é pedir para destruir as nossas esperanças, reconstruídas com grande dificuldade depois dos 4 anos do governo Bolsonaro. Porque não tenho dúvida, quem vai ganhar com isso não são os coerentes, não são os identitários, não são os extremistas, não são os esquerdistas. Quem vai ganhar com isso são os bolsonaristas. Fernando, você está insuportavelmente coerente hoje e lúcido. Você falou que é um bode com o quê? Bode com olhos? Antolhos. Antolhos são abelhas de ouro. Tá. Um bode com enxerga em frente. Bode com antolhos. Que imagem é essa? Essa imagem está consagrada na literatura ou você que inventou agora? Não, acabei de inventar. Quem usa normalmente os antolhos são os burros e cavalos. Parabéns. Adorei o bode com antolhos. Que coisa fantástica. Brito, você tá bem, hein, cara? Parabéns, hein? Olha só, tá corado, tá bonito, tá tomando sol. Como é que você tá andando bastante? Sem bengala. Sem bengala? Abandonei esta semana. E com segurança. Não, ninguém anda com segurança. Quando uma pessoa que viva não pode se sentir segura, ela está sempre sujeita a um atropelamento, a uma paixão, nas mesmas proporções. Brito, olha só, Edson Antunes, para terminar aqui, Lula sabe que a população apoia as críticas ao BC, sim, ele sabe, e o Hussein, sionismo tomou 2 maiores partidos com dinheiro e chantagem nos Estados Unidos.